de antemão, agradecer, em nome da 101ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Tatuapé, ao professor Ricardo Liber Waldman, nosso mestre, o doutor Rafael, queria agradecer também, Calil Coutro, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ainda essa semana estávamos juntos em cerimônia de entrega de carteira, professor Ricardo, e eu dizia que a Comissão de Direitos Humanos, né? Quem ouve pensa que a abordagem é aquela antiga abordagem, né? Mas hoje, com as novas tecnologias, estão elevando o nosso direito, direito digital, a garantia constitucional. Ainda ouvimos isso no maravilhoso congresso que tivemos agora na FMU, aprendemos tanto sobre isso. Então, está de longe ultrapassado a ideia de que uma comissão de direitos humanos só fala de direitos humanos. Falamos de novas tecnologias, de novos direitos, falamos de uma abordagem completamente contemporânea, né? Apesar que os direitos humanos eles ultrapassam as barreiras históricas, mas eu digo dentro de uma sociedade da informação, né? E falávamos isso, né, doutor Rafael, ao usá-lo de exemplo para os novos integrantes, os novos jovens advogados e advogadas que ingressam na carreira hoje, abrindo-lhes também oportunidade de participar, né, doutor Rafael? Então, com isso, eu disse hoje, lá no nosso grupo de presidentes, que o presidente Rafael é o nosso presidente caçula, mas que vem trazendo, tem refrigerado, professor Waldman, completamente a visão, né? E o ambiente de ordem aí onde ele tem proclamado seus conhecimentos, trouxe a professora Grace, hoje traz de forma maravilhosa e brilhante o nosso coordenador do mestrado, o professor Waldman. E eu queria, professor, aproveitar isso muito brevemente, que eu não quero atrapalhar, e dizer que a OAB Tatuapé está e estará sempre de portas abertas ao senhor, né, que já nos prestou relevantes serviços aqui, a Advocacia Tatuapé e de toda a região, da qual, professor, nós somos hoje mais de 4.200 advogados inscritos na subseção do Tatuapé, trazendo por 2 anos e nos ajudando a realizar um congresso com Portugal, com a Faculdade de Coimbra, a Faculdade de Direito de Coimbra. Então, o professor Waldman já é um querido nosso, um amigo da advocacia tatuapeense, e a OAB Tatuapé está e ficará de portas abertas para o senhor, porque o senhor tem feito entre nós um belíssimo trabalho, viu, professor? Nós só temos a agradecer, não só por este momento, mas tudo que o senhor vem fazendo aí, construindo conosco. Estendo meus agradecimentos também ao doutor Rafael, em seu nome, doutor, eu cumprimento todos os nossos colegas de mestrado, né? E cumprimento o meu colega de diretoria, o doutor Sérgio Islam, meu secretário adjunto. Em seu nome, doutor, cumprimento também todos os demais integrantes que estejam, os presidentes de comissão. Vejo aqui a doutora Regiane Brunelli, que é nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? Doutora, obrigada pela presença. Eu não vou virar a tela aqui, mas sintam-se todos cumprimentados. Um dia, professor Waldman, gostaria que o senhor estivesse aqui conosco na OAB, para que o senhor possa sentir todo o calor da subseção e essa troca, essa sinergia, essa troca de conhecimento, integração que temos entre nós, porque é uma prática nossa isso. Então, professor, muito obrigada pela sua presença, por dividir os seus conhecimentos conosco. O senhor sabe a admiração que nutro em relação ao senhor, porque o que o senhor representa lá na FMU, no grupo de mestrado, um brilhante trabalho que o senhor tem feito.
E quantas almas o senhor tem levado aos céus com os conhecimentos que o senhor nos traz, né? Muito obrigado, professor Rafael, também muito obrigado. Sucesso para vocês. Com isso eu encerro e passo a palavra ao doutor Rafael. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rose, pelas palavras. Bom, eu gostaria, então, de agradecer o professor Ricardo, mais conhecido na FMU como professor Waldman, né? Professor, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu tempo em vir aqui na nossa subseção compartilhar um pouco do vasto conteúdo, do vasto conhecimento que o professor detém sobre a temática. Com certeza será uma contribuição muito, muito, muito valiosa para todos. Posso dizer aqui, como testemunha presencial, né, da capacidade, da competência, do nível de conhecimento acadêmico do professor Waldman, né? Tive a oportunidade de lecionar créditos com o professor, então, professor, com certeza, assim, o senhor nos engrandece de uma forma muito significativa aqui com a sua presença hoje. Então, gostaria de agradecer, né, imensamente para o professor e, bom, irei aqui apresentar brevemente o professor para os colegas que estão aqui presentes e para os que irão assistir, né, aqui a gravação. O professor Ricardo Waldman, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, lá no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, onde eu me formei, onde eu fiz um mestrado, com muito orgulho. Professor também da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o professor Ricardo Waldman também é advogado. E, bom, agora, então, também agradecendo mais uma vez a doutora Rosemary, que é a nossa presidente, aqui pela presença, a doutora Regiane, que eu vejo aqui, alguns outros colegas também, agradeço a presença de todos e chega de tomar, porque cada minuto de tempo que eu tomo aqui do professor Waldman, a gente perde uma quantidade de informação absurda. Então, professor Waldman, passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Se o senhor preferir, normalmente aqui nós deixamos as perguntas para serem feitas ao final, até para o senhor conseguir discorrer melhor, mas fica a seu critério, tá? E se o senhor tiver alguma dificuldade para fazer o compartilhamento aí do PowerPoint, o senhor me avisa e é isso aí. A palavra é sua, professor. Eu quero começar agradecendo ao Rafael pelo querido convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que eu tenho pesquisado sobre direito à privacidade e focando aqui na questão do direito da legislação eleitoral, né? Agradecer a doutora Rose, presidente, né, da subseção, também pelo convite e pela toda a colaboração que a gente tem tido, né, do nosso mestrado com a seccional Tatuapé da OAB de São Paulo, né? A gente tem feito coisas bem bacanas, esse evento com Coimbra, que fizemos por 2 anos, né? Se Deus quiser, faremos de novo, vamos ver se a gente consegue refazer esses contatos, né? E o doutor Sérgio também, né, cumprimentá-lo, agradecer pelo auxílio, doutora Regiane, né, os alunos do mestrado também, que estão presentes aqui, da graduação também, né, e, enfim, já indo, né, ao direto ao ponto, mas realmente quero dizer que fiquei muito feliz com o convite, muito honrado, e espero não decepcioná-los aqui na minha fala aqui, que seja bastante proveitoso para vocês, tá? Então, assim, esse tema que eu vou discutir com vocês hoje, ele está relacionado com as pesquisas que eu tenho feito sobre o direito à privacidade, né? Como um direito humano, no contexto da sociedade da informação e procurando uma nova abordagem sobre o direito à privacidade, que é o direito à privacidade como um direito difuso. Ou seja, que não só que a privacidade
é um direito do sujeito com relação aos seus dados e o seu espaço de vida, né? Mas também, em algum sentido, a privacidade, bem privacidade, ele é um bem difuso, é um bem para toda a sociedade, né? E eu vou, nessa palestra de hoje, trazer algumas coisas que quem já assistiu nas outras palestras sobre o tema já viu, e vou enfocar aqui especificamente na legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral, para mim, é, além da óbvia importância, né? Ela mostra com clareza realmente que hoje em dia a privacidade ela não pode ser encarada apenas de um ponto de vista individual, porque a violação da privacidade de alguém ela traz prejuízos para a privacidade, para a vida de todos, não é? De alguma forma. Então, eu vou começar aqui propondo algumas analogias entre o tema da privacidade, da proteção de dados, do meio ambiente digital e outros temas relevantes, né, do nosso sistema jurídico, né? E justamente a partir dessas analogias eu vou propor um questionamento à abordagem tradicional que se dá para o tema da privacidade, não é? E vou construir isso de uma forma muito importante, analisando justamente a legislação eleitoral, e em especial a recente decisão nas ações de investigação judicial eleitoral sobre o disparos de fake news, em que recentemente o TSE decidiu, né, por não impugnar a chapa, né, do presidente Bolsonaro, mas chegou a algumas conclusões muito importantes, né, sobre o papel, né, das redes sociais e da internet no contexto da legislação eleitoral e, portanto, da democracia, né? Então, uma decisão aí da semana passada, né, bem recente, que a gente vai poder examinar alguns aspectos, e a partir daí eu vou formular, então, algumas críticas à nossa Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Na medida em que ela não dá conta, né, da importância que tem, socialmente falando, a proteção de dados e a privacidade, como a temática da legislação eleitoral deixa bastante claro. Então, são duas analogias que eu quero fazer aqui para começo de conversa. O cyberespaço, né, com o meio ambiente, e aí vamos fazer o link do meio ambiente digital, né, e a relação entre os dados e o petróleo, né? Vamos ver isso, então. A nossa Constituição Federal, no artigo 216, né, ela fala que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial, tomados individualmente em seu conjunto, portadores de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no qual se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, né? Como bem aponta o professor Fiorilo, isso que chama o meio ambiente cultural, né, ele hoje abrange o meio ambiente digital, né? Quer dizer, onde nós vivemos hoje em dia, né? Claro que a gente vive no nosso meio ambiente físico de sempre, mas cada vez mais a gente vive no meio ambiente digital. O modo como a gente produz essa própria reunião, esse próprio webinar, né? Vejam que surgem novas palavras, enfim, em razão disso, né? Webinar, né? Então não é mais seminário, é um webinar, né? Então a gente vai tendo toda uma cultura e uma forma de expressão e um modo de criar e de viver que é típico, né, da sociedade da informação, né? E o meio ambiente cultural ele é entendido como uma dimensão do meio ambiente como um todo, né? Incluindo a sua dimensão natural, do trabalho, né, e artificial, não é?
e se reconhece na nossa Constituição Federal, no artigo 225, né, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o meio ambiente ele é tão importante, né, que é reconhecido quanto a ele um direito fundamental, não é? Tutelado na Constituição, né, de proteção. E aí nós temos toda uma legislação, e eu não vou, evidentemente, aqui falar de todas, vou trazer duas aqui a título exemplificativo, né? A gente tem a Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.605 de 1998, que é a Lei de Infrações Administrativas e Crimes Ambientais, né, que tutelam este bem, né, com um caráter, né, difuso, público e assim por diante. Quer dizer, o meio ambiente não é mais como se achava antigamente, que as pessoas poderiam simplesmente desmatar ou poluir o que quisessem em sua propriedade e ninguém poderia dizer nada. Não, se percebe a relevância social, né, deste bem. Do mesmo modo, né, a gente tem aqui a relação e analogia entre os dados, né, que a gente já aproxima um pouquinho mais da privacidade, e o petróleo, né? Famoso editorial lá de 2007 da revista The Economist, não é? Que fala justamente o quê? Que os dados são o novo petróleo, né? O recurso mais valioso hoje em dia não é mais o petróleo, mas os dados. Bem? Então, vejam só, queridos. E como é que o nosso sistema jurídico trata o petróleo, né? A Constituição Federal, no artigo 177, né, estabelece que é monopólio da União, vejam só, a pesquisa e a lavra das reservas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação do petróleo nacional e estrangeiro, a importação e exportação de produtos derivados básicos resultantes das atividades previstas nos outros incisos, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional e derivados básicos de óleos produzidos no país, né, etc. Né? E nós temos depois a Lei 9478 de 97, que vai regulamentar o uso do petróleo, vai criar a Agência Nacional do Petróleo e etc. Né? Então, vejam que o petróleo é um bem tão importante que o uso desse óleo, né, ele é monopólio da União e ele é fortemente regulamentado, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que tanto o meio ambiente, né, quanto o petróleo, eles são abrangidos, né, dentro de uma perspectiva de direito público, né? Em especial o meio ambiente, né, direito de terceira geração, que é direito de solidariedade, né, que inclui, então, o direito ao meio ambiente, o direito ao desenvolvimento, né? A gente poderia incluir também aqui um direito à democracia, que o Bonavides fala, na verdade, numa quarta geração ou dimensão, e que eles têm um caráter difuso, né? O que quer dizer esse caráter difuso? Quer dizer que não há uma titularidade individualizável a uma parcela específica de bens relativos a esses direitos, né? Há um direito todos têm direito a uma totalidade, né? A um bem que ele é total, que ele é difuso, né? Isso fica bem claro quando a gente fala no meio ambiente, né? Mas também quando a gente fala no desenvolvimento, né? Ou seja, não há como alguém tirar proveito sozinho de uma parcela do meio ambiente, porque o meio ambiente é uma totalidade, né? O meio ambiente ele é algo que nos cerca, não é? De maneira completa, incluindo todas as leis e relações físico, químico, biológicas, né? A cidade onde a gente vive,
não é? Os produtos culturais, o meio ambiente do trabalho e assim por diante, né? E se há um prejuízo ao meio ambiente, em maior ou menor medida, todos sentimos. E assim é também, né, com o desenvolvimento, né? Mesmo que algumas parcelas da população tirem mais proveito do desenvolvimento econômico, a verdade é que tanto o que se aproveita quanto o que não se aproveita desse desenvolvimento, ele é sentido por todos, né? E obviamente, o mesmo é verdade para a democracia. Bom, e esses direitos difusos, eles têm uma tutela, né, jurídica e processual, né, que tem base ali no artigo, além da própria Constituição, no artigo 81, né, do Código de Defesa do Consumidor, né, que fala, né, na defesa judicial de interesses ou direitos difusos, né, assim entendidos para efeitos desse código, transindividual de natureza indivisível, que sejam de titularidade de pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, né? Então, vejam, a gente pode incluir nesse contexto, portanto, os direitos e interesses que nós temos relativos ao meio ambiente digital, né? A gente tem falado muito, né? A gente fala da sociedade da informação, a gente fala de como a nossa vida toda ela é afetada por isso, como nós nos comunicamos diferente, como nós trabalhamos diferente, como nós tributamos, como nós criminalizamos, né, de maneira diferente as condutas, né, e como os nossos dados hoje têm uma relevância que nunca tiveram no passado. Então, a gente tem toda essa situação de fato, né, que nos gera alguns interesses e direitos de natureza transindividual. Okay? Que não dizem respeito mais somente ao interesse do Ricardo, do Rafael, da Rosemary, da Marilene. Estou falando aqui os nomes que estão aparecendo para mim, né, nas janelinhas do Zoom. Né? Mas é um interesse que ele é de todos nós. Embora, claro, que também tenhamos direitos individuais aí concedentes, mas existem direitos que passam a ter um caráter difuso nesse contexto. E aí vem o questionamento que eu coloco para vocês. Né? Se os dados pessoais são partes fundamentais do ecossistema do ciberespaço, será que é adequado protegê-los apenas no contexto de uma autonomia informacional ou de uma autodeterminação informativa, por mais ampla e contextualizada que seja, por mais que a gente alce a um direito fundamental, como a STF, né, fez no ano passado, naquelas decisões sobre a utilização do censo, né, e dados de informação para fins, né, de proteção da Covid-19, ou dito de outra forma, a privacidade, o controle que nós temos ou devemos ter sobre esses dados, ele pode ser visto como um direito meramente individual, né? Será que eu tratar a privacidade dessa forma não é? Eu não estou tratando, não estou sendo como aquele cara que está num barco, né, furando, né, embaixo do meu assento e dizendo, e os outros reclamam para mim, e eu digo, o que está falando? Eu estou furando debaixo do meu assento, né? E eu estou afundando todo o barco? Será que a gente pode depositar, como a LGPD deposita, embora não seja só isso, mas de uma forma tão importante, o tratamento de dados, o condicional tratamento de dados, simplesmente é o consentimento do titular, um consentimento que a gente sabe quão limitado quão relativo ele é por N razões.
né? Então, me parece que não, né? Me parece que não, porque as nossas informações a gente tem um uso econômico e político que são fundamentais na sociedade. Ou seja, tudo bem, eu posso, os dados são meus, mas o uso que o capital faz, que as atividades políticas fazem desses bens não afeta somente a mim. Não só eu que sou prejudicado ou, de alguma forma, beneficiado por isso, né? E aí podemos falar no caso Cambridge Analytica, né? Que influenciou, né, o que tudo indica na eleição de Trump e no Brexit, né? Em que, por meio da utilização de dados de perfis de usuários do Facebook, cujo acesso não foi autorizado, né? Se acabou fazendo chegar desinformação, notícias falsas, né, aos eleitores, né, influenciando as suas decisões, né? O caso, lá na eleição do Trump, por exemplo, um caso famoso foi aquela história, né, de que a Hillary faria parte de uma organização criminosa, né, de tráfico de crianças que funcionaria numa pizzaria. Né? Um negócio completamente fantasioso, escabroso, enfim, e que as pessoas acreditaram, né? Inclusive porque também faz parte do conhecimento que empresas como a Cambridge Analytica, o próprio Facebook e Google e outros têm, saber exatamente, através do conhecimento que eles têm sobre o nosso comportamento, sobre os dados pessoais, saber exatamente o que nos dizer para que a gente tenha um determinado comportamento que a gente espera. Seja comprar produtos, seja votar no candidato A, B ou C, ou no Brexit, né, ou contra o Brexit. Tá? Então, existe todo um conhecimento tecnológico, científico, toda uma ciência comportamental, okay, que se utiliza dos nossos dados pessoais para, de certa forma, nos programar para que nós atuemos de acordo com o que atende determinados interesses, sem que a gente sequer fique sabendo que está sendo manipulado. Na eleição de 2018, né, isso aconteceu de uma forma muito significativa, né? A utilização de fake news, né? A utilização de disparos ilegais de mensagens, né? Especialmente no WhatsApp, né? Também trouxe resultados, no mínimo, preocupantes, né? Para o pleito eleitoral, né? Embora a gente não tenha como, talvez, medir com certeza, né, o tamanho dessa influência, né, a gente sabe que dificilmente um candidato com pouco tempo de televisão, né, como foi o candidato Bolsonaro, né, lá naquela eleição de 2018, se elege presidente da República, né, se não pela influência do uso que ele fez das redes sociais, da internet e etc. Então, claro que o papel que esses novos veículos de comunicação têm é inegável, né? Não dá para a gente... é impossível superestimar, né, quando se faz, porque cada vez mais a gente vê a influência que esses dados e essas estratégias têm nas eleições. Então, semana passada, né, e a gente vê aqui a atualidade do tema, né, na semana passada, nas ações de investigação judicial eleitoral, cujos números eu não vou repetir aqui, né, mas que coloquei para vocês poderem pesquisar depois, né, e lerem para seu conhecimento, né, que envolviam a chapa, né, vencedora da eleição presidencial, né, pedindo, então, o cancelamento do registro do diploma da chapa por abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, né? E o
o voto no ministro Luiz Roberto Barroso, faltou o ozinho ali, né? Barros ficou. Ele é bastante significativo, né? E ele representa de uma maneira muito importante o posicionamento, né, do TSE sobre esse tema, né? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o abuso de poder econômico, né, de que fala a lei complementar número 64, não é? Que trata justamente da questão dos crimes eleitorais e do direito eleitoral e que estabelece que o abuso de poder econômico, no seu artigo 22, assim como o abuso de poder econômico e os devidos meios de comunicação, eles podem levar justamente ao cancelamento do diploma, né, o cancelamento do registro da candidatura e do diploma de eleição daquele que eventualmente se beneficie, né, desse abuso do poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação, né? E claramente o que o acórdão, que o voto vai dizendo é o seguinte, é que, olha, o uso de estratégias como primeiro, produção de fake news, né, e depois o impulsionamento dessas fake news, né, através de mensagens, de disparos, né, de milhares de mensagens, a utilização, né, de impulsionamento de posts nas redes sociais, etc. Tudo isso custa dinheiro, né? E que, portanto, quem se utiliza desses meios, né, ele abusa do poder econômico, né? E também, né, se utiliza de forma indevida, né, dos meios de comunicação, né? E aí, tradicionalmente, a jurisprudência do TSE ia no sentido de falar em termos de mídia tradicional, né? Especialmente jornais e televisão, né? E o que o tribunal fez nesse caso foi dizer, não, é mais amplo, né? Não dá para a gente ficar só na mídia tradicional, porque hoje, né, o modo mais importante de comunicação hoje é a internet, né? Em geral, e em especial as redes sociais, né? E os aplicativos de transmissão de mensagens, né? Nesse sentido, né, é importante a gente destacar que a nossa legislação eleitoral, em especial a Lei 9507 9504, perdão, de 97, no seu artigo 57J, né, ao regulamentar o uso, né, da propaganda eleitoral na internet, né, ele cria uma cláusula geral dizendo que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral adaptar essas regras, regulamentar as regras da Lei 9504, não é, às diversas mudanças tecnológicas que vão acontecendo cada vez mais rápido, né, no uso da internet, né, de modo a evitar realmente o uso indevido e abusivo desses meios de comunicação. Tá? Então, o artigo 28, inciso 4, alíneas A e B, né, assim como o artigo 34, tá, todos da resolução do TSE 23.610 de 2019, né, ela veda, né, o uso de disparo de mensagens de aplicativos como o WhatsApp, né, para que se faça, né, propaganda eleitoral, né, em especial, né, para fim de desinformação, né, e o artigo 34 ele vai reforçar isso falando, né, no impulsionamento, não é, e na distribuição, né, de mensagens não solicitadas às pessoas, né? Então essas ilegalidades, né, na medida que trazem efeitos deletérios ao pleito, né, elas podem configurar em um
abuso de poder econômico e no uso indevido das redes de comunicação. Tá? Tá bem. E onde é que isso se linka com a privacidade? Vocês podem estar se perguntando. Ora, porque os nossos dados eles são utilizados, né, para transmissão dessas mensagens. Dados pessoais são utilizados para isso. Né? As contas, né, os nossos números do WhatsApp são dados pessoais, não é? As nossas contas nas redes sociais, como Facebook, como Twitter, não é? Os nossos dados constantes, né, buscados no Google, etc. Todos esses são dados pessoais que são utilizados para fazer chegar a nós, né, essas notícias falsas. Tá? E os algoritmos dessas redes sociais, eles são utilizados, inclusive, para facilitar que essas notícias sejam espraiadas, sejam levadas justamente àquelas pessoas que estão mais propensas a aceitá-las. Ok? Então, vejam, percebam que a gente está usando um dado pessoal, não é? E não interessa aqui nem se esses dados eles foram obtidos lícita ou ilicitamente, ou se eles foram tratados lícita ou ilicitamente. Né? Com certeza, eles não podem ser utilizados para transmitir, né, fake news. Né? Mas que seja para, mas vamos dizer assim, para fins de propaganda eleitoral, né, que seja. Né? A questão é que seu tratamento e uso ele pode trazer prejuízos ao povo brasileiro como um todo, na medida em que podem ser utilizados para falsear o processo eleitoral com desinformação. Tá claro isso, queridos? Então, eu não tenho, né, ou melhor, eu não tenho aqui que o meu dado ele é utilizado simplesmente para me prejudicar ou para oferir algum benefício que acaba por me prejudicar. Não é só isso. Mas esse dado ele pode ser utilizado para prejudicar todo um país, para legitimar o processo democrático e assim por diante. Okay? E isso não só, vejam bem, não só durante a eleição, né? Isso, e por isso é importante, porque a gente vai falar depois sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Porque a verdade é que a nossa legislação eleitoral ela vai tratar de um momento específico que é, né, a eleição, mas o malefício que o uso desses dados pode fazer para a democracia é constante, né? Como a gente viu toda essa estratégia de deslegitimação das urnas eletrônicas e do processo eleitoral que se tentou fazer no decorrer desse ano. Né? Então, aí, queridos, que a gente chega no ponto de identificar um direito difuso de privacidade. Ou seja, não é só que eu tenho um direito a que os meus dados não sejam utilizados de forma não autorizada por mim, mas eu tenho um direito a que os dados de ninguém, que os dados de ninguém sejam utilizados de modo a burlar o sistema democrático, de modo a prejudicar a sociedade como um todo. Ok? Isso é algo
se me permitem, algo bastante novo, né? É algo que ainda não está configurado na doutrina ou na jurisprudência, mas me parece que é uma tendência bastante clara que a gente tem que seguir, tá? Então, a gente pode dizer que esse direito à privacidade, portanto, ele consiste no direito a um uso sustentável dos dados por toda a sociedade, pelos mais variados atores e abrangendo os mais variados temas. A gente sabe que a sustentabilidade, ou o desenvolvimento sustentável, tem 3 dimensões, né? A econômica, a ecológica e a social. Então, do ponto de vista econômico, a gente pode falar num consumo que seja sustentável para todos e todas. Um consumo que não depaupere os recursos naturais, né? Uma utilização que não seja utilizado para causar superendividamento, né? Para excluir pessoas do mercado de trabalho, do exercício de direitos, né? Um uso que não seja pernicioso para o meio ambiente natural. Né? A gente sabe o quanto que nós somos levados a todo momento a consumir, ou estimulados a consumir a todo momento através das redes sociais e dos sistemas de busca, né, que usam nossos dados para nos estimular a fazer compras que muitas vezes nós não precisamos, e isso leva um sistema a cada vez mais a um depauperamento, né, do meio ambiente natural, né? E aqui no tema específico que a gente está falando hoje, né, a questão no âmbito social, a manutenção do Estado Democrático de Direito, né, com respeito aos direitos humanos, em respeito à diferença, não é? E o próprio direito ao controle do tratamento dos dados pessoais. Quer dizer, a gente usar os dados sustentavelmente é usar os dados de maneira que, através deles, a gente não esteja divulgando mentiras, discurso de ódio, estimulando a violência, estimulando a manipulação política, né, estimulando a violência, assim por diante. Deixa eu ver aqui que o pessoal está comentando. Ok. E aí vem, então, a crítica que a gente pode fazer à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, a nossa legislação eleitoral, ela não perquire sobre as questões do consentimento, e, nesse sentido, a gente tem um avanço muito importante, né, nessa percepção do caráter difuso que tem, da importância difuso que tem a nossa privacidade. Mas a nossa LGPD, ela está longe de fazer isso, porque ela foca na privacidade como autonomia informacional, né? Se bem que de forma qualificada, levando em consideração o contexto, né, em que os dados são fornecidos. Tá? Então, esse foco ele é prejudicial, porque ele, de novo, ele nos coloca naquela situação, né, do sujeito que está furando embaixo do seu assento e dizendo que isso não afeta os outros, que é só seu problema. Como assim? Né? Quer dizer, a questão aqui não é apenas se eu autorizo ou não autorizo o uso dos dados, mas os efeitos que o uso dos dados pode trazer para toda a sociedade. Independentemente se eu autorizei ou não autorizei esse uso. Bem? E em alguns aspectos em que tem um início de
visão mais social da privacidade e da proteção de dados, a LGPD acabou sendo tímida, né? Por exemplo, né, o artigo 37 fala que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, ou seja, especialmente quando esse uso ele não está sendo feito com base no consentimento, né, mas com base em alguma outra finalidade, né, como que esteja relacionada com o interesse legítimo, né, daquele que está fazendo o tratamento de dados, como, por exemplo, a utilização para repasse de informação, não é? Para um cliente, não é? Para proteção do crédito e assim por diante, né? E a pergunta que eu faço aqui é por que não dá publicidade, né, para esse registro? Né? Por que isso não tem que ser colocado, não é, para o público como um todo o que está se fazendo com os dados? Com certeza, se as empresas que tratam os nossos dados tivessem que nos dizer o que estão fazendo com os nossos dados, né, eles teriam um pouco mais de receio com a repercussão que isso poderia dar, né? Como o mercado consumidor veria a atividade da empresa. Em termos ambientais, inclusive, é documentado como a necessidade de divulgação de dados sobre os resíduos tóxicos lançados na atmosfera, né? Teve uma experiência sobre isso na Califórnia, né? Que isso levou a uma redução, né, do lançamento de resíduos com o passar do tempo, né? Então, a gente pode entender que também se todo o tratamento que se dá dos nossos dados, né, e toda a utilização que se dá dos nossos dados, né, se tivesse que ser publicizada, né, talvez esse tratamento ele fosse ser feito de uma forma muito mais cuidadoso, né? Aqui o artigo 38, né, fala, né, a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatórios de impacto da proteção de dados pessoais, inclusive dados sensíveis, né, referente às suas operações de tratamento de dados, termos de regulamento observados segredos comercial e industrial. Quer dizer, por que poderá? Né? Na verdade, pelo menos em algumas situações, ela deverá, né, determinar aos controladores de dados que façam isso, né? Porque, de novo, os efeitos, na verdade, a gente nem tem como saber exatamente qual vai ser a utilização que a gente que vai se dar para os dados e quais os efeitos que isso pode ter, tanto para o titular dos dados, quanto para a sociedade como um todo. A tecnologia avança cada vez mais, as correlações possíveis que se fazem através das nossas pegadas na rede são cada vez mais amplas, né? A gente tem Big Data, a gente tem inteligência artificial, na verdade, não tem como se prever, né, o que vai se fazer com os nossos dados. Aliás, justamente em razão disso, né, que vai surgindo a autodeterminação informativa, né, como um direito para além da privacidade. Porque se supõe que a questão não é saber se o dado ele é mais ou menos íntimo, mais ou menos privado, porque tu nunca sabe os reflexos que pode ter o uso daqueles dados na esfera pessoal do indivíduo e, em última análise, em toda a esfera social. Então, isso tem que estar, o tratamento tem que estar documentado e publicizado a todo momento para que a gente possa adequadamente investigar e responsabilizar as pessoas que, eventualmente, usarem de forma abusiva os dados, tanto para a sociedade quanto para a nossa, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, né? Assim como a gente tem, né, o princípio do poluidor-pagador no direito ambiental, né? Eu estou desenvolvendo agora, queridos, um novo princípio, que é o princípio do bisbilhoteiro-pagador,
né, o sujeito que invade a privacidade dos outros, né, para tirar benefício econômico com isso, né, ou que se utiliza dos dados pessoais dos outros para tirar benefício econômico com isso, ele vai ter que pagar, ele vai ter que dar a sua contribuição, de algum modo, para a sociedade como um todo, evitando que se faça como se faz atualmente, que é o quê? Privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Quer dizer, o Facebook, né, Google, etc., estão lucrando com os nossos dados, né, e nos trazendo uma série de prejuízos, talvez o principal deles sendo o fato da gente hoje viver, né, numa era de pós-verdade, de fake news e de eleições que cada vez mais tendem a ser manipuladas e falseadas através do uso que faz dos nossos dados pessoais. Então, a lei deveria estabelecer padrões sustentáveis da utilização de dados pessoais pela iniciativa privada e pelo Estado, né? A nossa legislação eleitoral ela vai neste caminho, né? Mas a nossa LGPD, né? Ela tem que precisa melhorar muito, né? Vejam que o artigo 46 ele fala, né, que a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto nesse artigo, consideradas a natureza da informação, tratadas as características específicas do tratamento e o atual estado da tecnologia, especialmente nos casos de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do artigo 6º dessa lei, né? Ora, padrões técnicos são de muito difícil padronização, né? Estabelecimento, até porque eles mudam a todo momento, né? A questão realmente tem que ser de padrão de sustentabilidade, de responsabilidade, não é? Frente ao uso de dados, né? E aí nós precisamos estabelecer um conjunto de mecanismos capazes de induzir esses padrões sustentáveis, né? Uma das formas, como eu disse, é obrigar os controladores a divulgar para a sociedade o uso que faz dos dados, claro que sem identificar os titulares e classificando os dados pelos tipos de conteúdo, por exemplo, né, os conteúdos sensíveis. A responsabilidade civil também deveria ser ampliada para uma responsabilidade objetiva pelo risco criado, como no direito ambiental, né? Sem a necessidade de comprovar descumprimento de norma, como requer o artigo 43, inciso 2º da LGPD, ou da utilização de critérios como da segurança esperada, tá? Porque a gente sabe que nenhum sistema é totalmente seguro, né? E a gente sabe, de um lado, o tamanho, né, do prejuízo que pode causar, e de outro, a quantidade de lucros que, especialmente as chamadas Big Techs, têm, né, com relação ao uso que elas fazem dos nossos dados, né? Inclusive, né, se deveria reconhecer o dano extrapatrimonial coletivo, não é, por vazamento de dados, né? Quer dizer, o vazamento de dados não é só algo que prejudica o titular do dado, mas prejudica a sociedade como um todo. Gera uma situação de insegurança, de impotência, né? Favorece a manipulação do sistema eleitoral e da própria atividade e da próprio consumo, enfim, né? Uma série de questões, sendo que esse dano patrimonial ele pode ser sindicável pela ação civil pública, né? No nível do artigo, com base na Lei 7347 de 1975, lá através justamente, né, da redação dada pelo Código de Defesa do Consumidor, que amplia bastante, né, os direitos a serem sindicáveis pela ação civil pública. Então, queridos, agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição, então, para a discussão, esclarecimentos e assim por diante. Muito obrigado. Professor,
Nossa, professor, realmente o pessoal tá, o pessoal tá elogiando pra caramba aqui. Nossa, muito interessante, né? Eu já ouvi um pouco sobre isso lá no mestrado e agora parece que a pesquisa está mais avançada, né, professor, ainda. Essas conclusões que o senhor trouxe aqui, essas indagações foram realmente muito interessantes, professor. E, bom, nós temos algumas perguntas já aqui, professor, feitas pelo chat. Uhum. Se o senhor quiser, eu posso ler para o senhor aqui. E aí depois nós podemos abrir aqui para os presentes para que possam fazer uma ou duas perguntas também para também não tomar muito tempo do mestre. Ok. Então, professor, a primeira pergunta aqui que consta no chat, temos alguns comentários aqui, né? Excelente reflexão. A doutora Cleissan falou que sempre tem esses discursos de ódio, fake news envolvidos com essas questões das informações, né? E, bom, então a primeira pergunta foi até minha, então eu vou começar por ela. Professor, eu perguntei o seguinte para o senhor. Pelo que o senhor falou, uma legislação que vise a proteção dos dados pessoais, né, sob esse viés coletivo que o senhor menciona, ela figuraria, então, como um instrumento de proteção para a própria democracia e para os direitos fundamentais. Sim, Correto esse entendimento? É isso mesmo? sim, exatamente. Exatamente. Ou seja, que, na verdade, a gente tem que pensar, né, que a gente vive, né, hoje a gente tem aquela figura do capitalismo de vigilância, né, que fala a professora Shoshana, né? E aí, o que acontece? A gente tem que essa vigilância que tanto o Estado como as empresas exercem sobre os nossos dados, ela nos afeta nas mais diversas dimensões da nossa vida. Então, afeta direitos fundamentais, a vida, a saúde, a liberdade, ao trabalho e assim por diante. Então, a proteção da privacidade nesse nível coletivo, realmente, ela afeta uma série de direitos fundamentais. Entendi, professor. Legal. Muito obrigado, professor. A próxima pergunta que temos aqui é da doutora Regiane. Ela pergunta, professor, o seguinte: ela pergunta se, com base nas premissas da legislação eleitoral, né, se essas premissas, se elas também se aplicariam a eleições da OAB, né? Ela faz essa pergunta porque a OAB, não sei se o professor advogado também deve saber, a OAB está, não sei se lá no Rio Grande do Sul é a mesma, mas a OAB aqui de São Paulo, eu acho que deve ser, né, professor? É estadual, nacional. A OAB também está às vésperas da eleição. Então, a Sim. doutora Regiane faz essa pergunta, professor. Então, essa é a legislação, ela se aplica justamente ao processo eleitoral, enfim, nosso, da nossa esfera pública, né, do nosso sistema eleitoral. Claro que, havendo, né, abusos, né, no uso, né, me parece que se pode tentar, para fins de propaganda eleitoral e etc., me parece que se pode tentar fazer analogias aí para diagnosticar, né, esses critérios de abuso de poder econômico, enfim, né, que podem surgir também no âmbito da eleição do nosso órgão de classe, né? Então, acho que realmente a gente, na medida do possível, né, a nossa legislação, nosso regulamento interno das eleições da OAB, né, deve ir incorporando também essas normas. Né? Nós somos também uma classe massificada, né? Nós somos mais de 1 milhão de advogados, né? Então, cada vez mais para atingir, né, o eleitorado, né, os candidatos precisam se utilizar desses meios, né? E isso então precisa ser de fato levado em consideração, sim, né? Se deve espelhar no nossa legislação eleitoral para regulamentar a legislação da Ordem dos Advogados do Brasil, a regulamentação pela Ordem dos Advogados do Brasil do seu sistema eleitoral. Obrigado, professor.
Tem mais uma pergunta aqui, professor, da doutora Cleisan. Ela faz a seguinte pergunta. Professor Ricardo, já existe um parâmetro de valores da multa pelo uso indevido, né, de dados? Acho que ela escreveu danos, mas acho que é de dados. De dados. Então, por exemplo, nesse sentido que eu estou falando para vocês, da legislação eleitoral, por exemplo, existem multas, né, quando se faz esses disparos, por exemplo. Então, aqui nós temos um tipo de multas no sentido de uso indevido, né? Também a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, estabelece multas, né, para o seu descumprimento, e ali tem, sim, padrões para tanto, né? Agora, a gente vai ter que investigar padrões, por exemplo, para esse dano extrapatrimonial, né? Como é que a gente vai, como a gente vai focar nisso, né? Como a gente vai definir, né, o quanto é uma indenização por esse dano extrapatrimonial, por ter afetado negativamente uma eleição, por exemplo, né? Como é que tu quantifica isso, né? Aí no âmbito não da multa, né, mas da reparação civil, né? Então, mas sim, existem esses parâmetros tanto na legislação eleitoral quanto na Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, professor. Bom, eu vou liberar aqui para os participantes, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu vou liberar o microfone aqui e vou dar oportunidade, porque eu tenho outras aqui, então eu vou dar oportunidade para os colegas para se manifestarem, tá? O professor Waldman sabe que na aula eu fico perguntando mesmo, sou aquele aluno curioso. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode liberar o microfone ou fazer alguma manifestação. Temos a Maíra aqui presente, também colega de mestrado. Maíra, quanto tempo? Maíra que sabe também muito do tema, viu? Tá no grupo de pesquisa, a gente tem, né, trocado bastante ideias aí sobre isso, né? Legal, tá a Maíra aqui presente. Saudades, Maíra. Alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta para o professor Waldman? Bom, acho que não, né? Cleisan, Então, parece que levantou a mão, foi de propósito? Não, é palminha, professor. Estou batendo palmas. Palminha? Ah, tá. Eu já fiz a minha pergunta no site, foi respondida brilhantemente, e quero agradecer, e que, claro, né, que o doutor Rafael vai convidá-lo outras vezes mais. Parabéns, doutor. Obrigado, à disposição. bom, alguém mais quer fazer algum questionamento? Caso contrário, eu vou aproveitar o último minuto aqui. Professor, então, se o senhor me permite, que eu anotei aqui quando o senhor falava. O senhor acredita, professor, que a utilização dos dados pessoais, né, eles devem ter uma tutela aí diferenciada por parte do Estado ou da legislação, né, quando se tratarem de dados, quando esses dados pessoais que estiverem aí em objeto, quando eles forem utilizados para fins especificamente eleitorais? Sim, o senhor acredita que deveria... Eu entendi muito bem o panorama geral que o senhor trouxe, muito interessante, só que minha pergunta é quando tiver uma relação especificamente para fins eleitorais, o senhor acredita que deveria ter um tratamento diferenciado, mais rígido ou menos rígido, enfim? Tá, então, olha só, o que acontece? Claro que a gente tem que ter um tratamento bem... esse é um dos casos em que realmente não dá para deixar só, né, no âmbito do consentimento para definir que tipos de dados podem ser utilizados, quais dados podem ser utilizados e quem vai utilizar, né? Então, a legislação eleitoral, ela, de fato, ela traz uma série de questões, uma série de regras interessantes sobre isso, né? Então, falei numa delas, quer dizer, a utilização de disparos, né, de mensagens, rede como WhatsApp, ele é vedado, né?
Então, isso é uma utilização inadequada de dados, né? Que tá sendo vedada. Outro exemplo, a gente tem a questão de que as listas, né, de e-mails, né, endereços eventuais que vão ser utilizados para fazer chegar a uma propaganda eleitoral, mesmo que seja pedindo o consentimento primeiro da pessoa, precisa ser do próprio partido ou do próprio candidato, não pode ser comprado, né? Então, a gente tem aqui uma série de limitações que já se fazem, né, a respeito dos dados. E, claro, que cada vez mais tem que se investigar as várias formas com que isso vai acontecendo, né, para tentar minimizar esse uso indevido, mas fica especialmente, né, porque se usa isso não para fazer propostas construtivas sobre como o Brasil pode ser um país melhor, mas justamente para espalhar mentiras, desinformação e manipular as pessoas. Então, acredito que sim, tem que ter um tratamento, já existe, né? E a gente pode ainda avançar cada vez mais nessa proteção de dados, do uso de dados. Perfeito, professor. Nossa, muito obrigado. Acho que é isso, então. Professor, eu gostaria, assim, em nome aqui da OAB, da nossa subseção Tatuapé, da nossa Comissão de Direitos Humanos, e em meu próprio nome, eu gostaria de agradecer imensamente, professor, pelo senhor ter aceitado o convite de participar aqui. A palestra é de um tema extremamente atual. Professor, assim, em poucos minutos que eu já vi aqui, o pessoal assim gostou demais da temática, muito interessante, porque o senhor trouxe aqui, eu posso dizer com toda certeza, uma visão muito mais ampla do que nós estamos acostumados sobre o assunto. Então, talvez eu, a doutora Rosimeire, a Maíra, que já tivemos a oportunidade de ter aula com o senhor e com outros professores do nosso corpo docente lá da FMU, já tivéssemos uma noção um pouco, né, dessa visão ampla, né, sobre esse assunto. E eu lembro bem de uma das aulas do senhor, que o senhor mencionou algo parecido, dizendo que se nós aqui, né, aqui estamos entre a grande maioria advogados, estagiários, né, na universidade, em mestrandos, em acadêmicos, se nós já temos uma visão bastante turva, né, sobre a forma que nossos dados são utilizados, imagina só a população geral, né? Então, a forma que o senhor nos trouxe essa abordagem, com certeza enriqueceu muito a advocacia tatuapense e toda a nossa advocacia, que com certeza os vídeos dos nossos webinários são assistidos não somente pela nossa subseção, mas por todas as subseções e até por público que extrapola a classe, né, dos advogados. Então, professor, eu queria parabenizá-lo. Eu já sabia, tá? Já sabia que seria brilhante. E agradeço novamente, professor, o senhor por ter aceitado, né, por ter comparecido aqui no nosso webinar. E espero que o senhor possa comparecer mais vezes. E, como a doutora Rosimeire falou, eu já vou passar a palavra para a nossa presidente, para ela finalizar, mas como a doutora Rosimeire falou, espero que nas próximas oportunidades aí tenhamos a chance de fazer um evento presencial, um evento híbrido, para o senhor conhecer a nossa casa e para sentir, né, o calor nosso aqui, e seria muito, muito, muito bom mesmo, ficaremos muito honrados com a sua presença, professor. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a nossa presidente aqui, a doutora Rosimeire. Minha presidente, a senhora tem a palavra. Obrigada, doutor Rafael. Gostaria também de reiterar suas palavras, há pouco a dizer. O doutor Rafael já disse tudo. Mais uma vez, agradecer ao doutor Waldman, nosso professor, nosso querido professor, uma pessoa sempre amável, atenciosa. Ele não dá só uma aula, ele nos faz pensar. Eu acho que os que estiveram aqui conosco perceberam isso, né?
ele cultiva o pensamento crítico entre nós, fomentando ideias, fomentando assuntos, ele vai discorrendo e vai puxando uma corda ali que está dentro do cabedal dele de conhecimento e vai levando gente, vai nos levando, né, nos conduzindo aí a um pensamento crítico. Enfim, professor Waldman, muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer a todos e todas que estiveram conosco, a nossa turma do mestrado, meus presidentes de comissão, doutora Cleisan, que vejo aqui, doutora Regiane, mas o Caio está aqui, o Paco, o Renato, a Maíra, né, que já é mestre, mas sempre tem acompanhado as atividades do mestrado, a Marilene. Olha, gente, muito obrigada por estarem conosco, né, prestigiando, claro, o nosso professor, mas também as atividades aqui da OAB Tatuapé. Se é um horário, professor Waldman, 17h30, e nós tivemos um público razoável aqui, e fica o convite e a expectativa de estarmos em breve juntos num outro evento, que não seja presencial, mas também repetiremos aí outra dose desses maravilhosos conhecimentos e o compartilhamento de tal. Doutor Rafael, muito obrigado, meu querido. Olha, assim, o doutor Rafael é o caçula mais atualmente, mais festejado aí entre nós, né? Veio para nos trazer grandes surpresas. Uma delas foi nos proporcionar a palestra com o professor Waldman. É isso, gente. Muito obrigado. Professor, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima tarde. Tenham um começo de noite também, que vocês, com as suas famílias, tenham um bom descanso e até breve. Nunca tchau, nem adeus, e sim até breve. Muito obrigada, gente. Valeu. Obrigado, até breve. A palavra para o professor para suas considerações finais, e o doutor Rafael pode depois encerrar. Só agradecer de novo, então, o convite do Rafael, da Rose, né, os doutores Rafael e Rose, doutor e doutora, né? Prazer estar aqui com vocês. É importante esses momentos, né? Porque eu estou numa fase assim de construção desse conhecimento e oportunidade de falar e organizar os pensamentos para falar e é bem importante para a gente ir formatando aquilo que depois vai virar um artigo, um livro, quem sabe, né? Atuando para explicar, desenvolver esses temas. Então, é uma excelente oportunidade e estou à disposição, se alguém depois quiser, enfim, mandar alguma mensagem para trocar alguma ideia, discutir algum aspecto, né? Convido vocês a participar do nosso... nós estamos indo para o final do nosso grupo de pesquisa esse ano, mas ano que vem vai ter de novo, a gente vai estar discutindo esse tema. O nosso mestrado está com inscrições, está com edital lançado para seleção para o próximo ano, né? Então, aqueles aqui que ainda não são mestres ou mestrandos pela FMU, né, estão super convidados a participar, né, da nossa seleção, né? E quem sabe tá discutindo essas ideias comigo, com os outros professores. Nosso corpo docente é excelente, né? São professores que realmente são dedicados e que fazem os alunos refletirem, pensarem, suar um pouquinho também, né? Trabalhar bastante, mas é assim que a gente cresce, né? Então, realmente, muito obrigado a todos e todas. Obrigado novamente, professor. E agradeço a todos, então, pela presença. Tivemos um quórum considerável, né, pelo horário da palestra, o que, mais uma vez, ressalta a qualidade, né, que muitos já conhecem do professor Waldman. Então, agradeço a todos aqui, lembrando que aqui a nossa palestra, a palestra do professor Waldman, ficará disponível nas redes sociais, no YouTube, e lá onde todos poderão, quem ver essa palestra posteriormente, pode deixar os seus comentários lá, pode fazer as indagações, na medida do possível a gente repassa para o professor, enfim. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um bom final de noite para todos e até a próxima.
Até.